Capítulo 9. Vozes. Ouvindo a verdade de Deus acima do ruído e das críticas. E a repreendiam severamente. Marcos 14:5. Há alguns anos, em meu aniversário, saímos para jantar com a família toda. Com várias crianças e uma conta corrente recém-esvaziada pelas adoções, um jantar assim se tornara um evento. Eu estava sentindo a idade, especialmente naquele ano, mas também sentia uma espécie de euforia parecida com a maneira como uma criança de 8 anos se sentiria em seu aniversário. Esse jantar seria bom. As crianças haviam sido avisadas que aquela noite não era para elas. Eu havia arrumado cabelo, fazendo cachos e não estava vestindo calças de moletom. Chegamos cedo e fomos conduzidos à mesa no restaurante quase vazio. Mas a garçonete que nos atenderia começou mal. Revirava os olhos a cada pedido que fazíamos. Resmungava baixinho e colocava nossas bebidas na mesa como um burocrata ocupado carimbando passaportes. Ela não sabia que aquele era meu dia de comemorar. Não sabia que eu já havia alimentado minhas 4 crianças 2 vezes naquele dia e arrumado cada uma delas antes de chegar ali. Havíamos até cortado as unhas de todos, unhas dos pés. A garçonete estava envolvida demais em sua própria história para prestar atenção à minha. Os olhos das crianças se arregalaram ao presenciar sua inegável irritação por trás da bandeja com as bebidas. Entre um copo de água e outro, sussurrávamos às crianças: "É aqui que praticamos o amor de Deus." Eles sorriram, chamaram-na de senhora e foram particularmente bem educados. Nate lhes deu o dobro da gorjeta habitual e contou o fato às crianças. Foi fácil para eles e para nós amar naquela noite, porque a garçonete não tinha nenhuma relação emocional conosco. Mas, e quando existe a relação emocional? Amar quem nos trata mal quando nossos corações estão envolvidos no relacionamento. Quando as palavras duras tocam diretamente nossos medos, ou quando os maus tratos duram anos e estamos em uma espiral de raiva e dor. Já experimentei as duas coisas. A dor quando alguém em quem eu confiava e admirava feriu meu coração com mãos insensíveis, e as palavras ásperas de alguém, nem tão importante assim, tocando diretamente ao ponto central dos meus medos. Enfrentei ondas de mal-entendidos e julgamentos, frequentemente dos mais difíceis de se deixar passar. Mas também aprendi que, escondida por trás dessas ondas, está uma das melhores circunstâncias para se buscar a Deus. Como tu me vês, Deus? Não é uma pergunta que pensamos em fazer quando o mundo nos trata como achamos que merecemos. Quem sou eu no teu ponto de vista, Deus? Não é uma conversa transformadora quando os espelhos relacionais ao nosso redor fazem com que nos sintamos bem. As palavras de Jesus nos instruindo a dar a outra face são ótimas até que sejamos criticados ou mal compreendidos e precisemos entender como Deus nos vê naquele momento. Quando sou prejudicada ou criticada injustamente, quero revidar. Quero cerrar os dentes e me defender. Conseguir justiça. Quero que as pessoas ao meu redor fiquem ao meu lado. Mas quando outro ser humano não me enxerga com clareza, tenho a oportunidade de perguntar a Deus quem eu sou. Quando sofro julgamento ou maus tratos, posso abrir as minhas orações, um espaço no qual uma única voz importa. Quando mãos ásperas ferem aquilo que é sensível em mim, posso me aproximar daquele cujas mãos me criaram. Então, de certa forma, quem me trata mal está me dando um presente. O presente de me jogar nos braços de Deus. O que se passa no lugar secreto entre Deus e eu está fora do alcance daquelas pessoas, sendo ainda mais especial por esse motivo. Às vezes, quando estou sobre os olhos gentis do Senhor, vejo que meu oponente nem está tão errado assim e que eu não sou tão certa. Outras vezes ainda me sinto ferida e incompreendida. A verdadeira batalha aqui não é para vencer, para que eu saia por cima, mas para conquistar novos lugares no meu coração para a perspectiva amorosa de Deus ao meu respeito.
Se cremos que uma vida derramada diante de Deus é nossa mais bela expressão, cada acusação ou mal entendido carrega em si a oportunidade de adentrar essa beleza, embora de maneira diferente da que teríamos escolhido. Se formos capazes de encontrar um lugar onde fazer uma pausa nos frenesi, a resposta ficará clara. Aqueles que se opõem a nós quando mais precisamos ser defendidos são os mesmos que nos fazem buscar conversas secretas com Deus, conversas que nos transformam. Deus nos defende como nenhum ser humano é capaz de fazer, mas não ficamos sabendo disso a não ser que não nos reste outra opção além dele. Posso permitir que os que me julgam mal me ajudem a ser cada vez mais filha, a garotinha do papai, que o procura sempre que é maltratada. Posso abençoar os que me amaldiçoam por causa da maneira como Deus sussurra para mim quando sou maltratada. À luz do Senhor que me ama, posso encarar meu medo de não ser amada. Thomas Merton colocou isso da seguinte maneira: se devemos amar sinceramente e com simplicidade, temos em primeiro lugar de vencer o medo de não ser amado. Porque eu deixaria de lhes dar os críticos, aos julgadores, aos que me entendem errado, a outra face. Minha veste favorita, minha cansada segunda milha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizem todo mal contra vós por minha causa. Disse Jesus no Sermão da Montanha. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Lemos essas palavras e mesmo assim nos surpreendemos quando nossos melhores esforços na vida cristã não resultam em aplausos cristãos. Basta fazer a obra de Deus e as pessoas verão e celebrarão, pensamos. Esquecemos que quem nos deu o mapa para seguir a Deus foi um homem que foi reiteradamente perseguido pelas autoridades religiosas de seu tempo. Foi abandonado por praticamente todos os seus seguidores no final de sua vida e então brutalmente morto. Queremos que os nossos trabalhos sejam reconhecidos e que o nosso impacto seja lembrado. E será, mas somente por Deus. Nenhum ser humano pode nos dar um reconhecimento capaz de satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Em vão buscamos nas pessoas o reconhecimento que somente Deus é capaz de dar. É por isso que precisamos rever a maneira como enxergamos e reagimos aos maus tratos. Quando conseguimos vê-los como uma maneira de nos refugiarmos em Deus, eles ganham um significado novo. Nas mãos de Deus, tornam-se uma ferramenta que Ele usa para redirecionar o coração do ser humano a fim de buscar nele seu próprio valor, ao invés de buscar em outros seres humanos. Quando aprendemos a apreciar aquilo que acontece no lugar secreto, vamos em direção ao que Ele quer nos oferecer quando somos maltratados. Qualquer um de nós convive com mal-entendidos e desafios de relacionamento. Os arranhões que recebemos quando a nossa vida esbarra na vida de outra pessoa. Seu melhor presente hoje pode ser aquela pessoa que o entende errado ou se opõe a você. Seu adversário pode ser, na verdade, um advogado, aquele que o conduz para mais perto de Deus. O que Maria esperava que os demais dissessem a seu respeito quando ela soltou os cabelos e derramou sua herança aos pés de Jesus. Talvez ela tenha precisado superar dias de medo, sabendo que estava por fazer algo estranho e mal visto. Talvez estivesse tão focada em adorá-lo que nem passou pela cabeça o que as outras vozes diriam. Talvez seus pensamentos de dúvidas tenham sido seu maior inimigo. Ou pode ser também que aquele ato nem sequer tenha sido planejado. E se o impulso de devoção tiver encoberto até mesmo o pensamento sobre a opinião dos demais.
Maria já havia revelado seu coração àquele Salvador na estrada poeirenta, conversando com ele depois que a multidão fora para casa. Ela tinha uma história com aquele homem nos espaços particulares de seu coração e nos momentos privados de seu dia. Para ela, a voz dele havia se tornado maior do que qualquer outra voz, do que qualquer outro som. Mas naquela noite as críticas foram duras, agressivas. Não havia estranhos ali. Eram pessoas que ela conhecia bem, pessoas cuja opinião ela prezava. De suas partes mais frágeis, essas pessoas disseram palavras que atingiram os pontos mais frágeis de Maria. Eles sabiam onde bater. Sabiam usar as críticas que ela própria provavelmente fazia a si própria. Mas Maria desenvolvera o hábito de valorizar mais a voz de Jesus do que a voz dos outros. E sabia que estava ali somente por ele. Não estou conseguindo ouvir Deus, disse minha filha de 10 anos ao encarar o próprio pecado. Ela havia despejado palavras rancorosas contra o irmão e estava tendo dificuldade para mudar de atitude e se arrepender. Ela estava furiosa e minha sugestão de que ela se aquietasse por alguns minutos e conversasse com Deus apenas lhe deu mais munição para continuar expressando sua raiva. Sua atitude era ao mesmo tempo defensiva e derrotista. Não admitindo seu erro e sentindo-se incuravelmente errada e presa em um círculo vicioso. Acho que isso é algo que atinge pessoas de qualquer idade. Essa jovenzinha estava descobrindo que acusações e críticas não vinham apenas de fontes externas, mas igualmente de vozes interiores. Quando as acusações é interior, torna-se impossível simplesmente sentir o golpe e seguir em frente. É necessário desafiá-la a lutar com ela. Os pensamentos de minha filha estavam fermentando havia horas após uma discussão sobre ovos do café da manhã. Eu podia ver nos olhos dela que os seus pensamentos sombrios estavam dominando. Ela havia sido escravizada por eles, reagindo cegamente ao que ecoava em sua mente. Não era de se estranhar que ela tivesse dificuldade para lidar com um mero pedido de colocar à mesa de jantar. E ela não conseguia compreender a oferta divina de bondade por seu arrependimento e gentilmente a dirigir a mudar. Esse incidente apenas lhe provou o que ela já sentia. Ela estava errada, era uma situação ruim. Pensei rapidamente, peguei um caderno e comecei a desenhar. Desenhei o contorno de sua cabeça, deixando vazio o espaço de dentro. Vazio da voz de Deus, como ela havia descrito, e exatamente como se sentia, embora eu soubesse que sua mente estava cheia de outras vozes. Fale exatamente quais pensamentos passam por sua cabeça hoje à tarde, disse. Vamos dar uma olhada mais cuidadosamente no que está aí dentro. Custou um pouco para ela se convencer, mas fizemos uma lista. Nela estavam afirmações como: sou uma pessoa má, não sou uma boa irmã, e eu sempre estrago tudo. Para cada pensamento que ela mencionava, eu fazia um rabisco dentro da cabeça do meu desenho. Quando terminamos, não havia mais nenhum espaço em branco ali. Não sobrou espaço em sua mente para nada além de pensamentos acusadores. Então, onde está o espaço para ouvir Deus? Perguntei, mostrando o caderno. Ela deu um sorrisinho. Eu entendo, filha. Falei, sentando-me mais perto. Sou quase 30 anos mais velha do que você e também consigo perder todo o espaço em branco em minha mente em um dia só. Minha mente se enche de coisas que impedem ouvir a voz de Deus. Talvez você saiba como é. Ela estava apenas começando a aprender algo que continuou precisando treinar para sobreviver no Senhor. Cada pensamento importa. Os pensamentos que não se inclinam para Deus dão acesso a outros deuses. Mas uma vida frenética deixa pouco espaço para alinharmos esses pensamentos rebeldes. Deixa pouco espaço para que seu descanso e sua paz nos preencham. E para que a sua verdade invada nossa cacofonia mental. Seguir o relógio, cumprir os compromissos marcados e as nossas listas de tarefas, perseguindo a adrenalina do que vivemos. Sim,
mesmo a adrenalina da boa obra a serviço do reino. São atitudes que impedem a mente de encontrar repouso. A decisão rápida de abrir mão da quietude para ler a atualização de alguém nas redes sociais mantém nossa mente em alta velocidade, sem espaço para considerar quais dos nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus e à sua palavra. Assim como minha filha ouve as frases constantemente, eu só estrago tudo, deixamos o ruído tomar conta das partes incertas do nosso ser e, com frequência, nem sequer percebemos. Os espaços em brancos do dia é um presente de Deus. Somos convidados a descobrir os espaços em brancos das nossas mentes, no qual Ele pode escrever. O som da máquina de lavar enquanto dobramos as roupas limpas, a quietude das 2 da tarde antes que as crianças desçam do ônibus escolar com suas mochilas e risos, o suspiro de uma oração quando nos sentamos diante de uma boa refeição. Todos esses momentos nos relembram, por comparação, do ruído que domina a nossa mente no resto do tempo. Uma coisa é livrar-se do ruído, outra coisa é saber convidar o Senhor a ocupar o espaço em branco. É terça-feira à tarde. O bebê está dormindo e as crianças estão brincando no quintal. Nate está trabalhando em casa, alterando a atenção ao computador com a atenção aos chamados. P, achamos uma tartaruga, venha ver. Já está na hora do lanche? E podemos descer a ladeira de bicicleta? A babá eletrônica faz o ruído de fundo enquanto entro no carro para ir até um café próximo. Terças à tarde são as minhas horas de escrever. Enquanto me afasto de casa, meus pensamentos são mais ou menos assim. Em primeiro lugar, lembro-me de todas as coisas que deixei de fazer em casa. Acendi o forno. Esqueci de conferir a lição da Lily. Ops, o pão para o jantar ainda está no freezer. Deixada a si própria, essa linha de pensamentos pode ir rapidamente de será que devo voltar? Para um questionamento do meu próprio valor e do meu chamado. Onde eu estava com a cabeça quando decidi escrever? Quem eu penso que eu sou? Quando entro no café, peço uma bebida e escolho onde me sentar. Estou deprimida, menos entusiasmada para escrever depois de ter me lembrado de tudo o que eu deveria fazer, estar fazendo e de todas as explicações sobre como sou incapaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Então vejo de relance uma jovem ali perto, escrevendo em seu computador um trabalho de escola. Talvez, ou um livro. Ela parece determinada. Aqueles pensamentos desordenados continuam e estou vulnerável. O mundo não precisa de outra escritora. Já há tanta gente dizendo tantas coisas, qualquer coisa. Para que eu iria ajudar a aumentar o ruído? A ideia de escrever que estiver em minha mente por alguns dias subitamente parece ridícula. Eu arrisco das minhas anotações. É melhor eu simplesmente me distrair com um livro hoje, penso eu. E junto-me aos incontáveis escritores, pintores, contadores, professores e fotógrafos que abrem mão de mostrar a glória de Deus presente em seu interior em troca de uma mentira. Junto-me a mães que voltam para a cozinha 5 minutos depois de dar boa noite às crianças, envergonhada do tom que acabara de usar. Eu sabia que não conseguiria ser uma boa mãe. Junto-me aos pintores que arrumam os equipamentos para uma tarde de diversão com Deus apenas para terminar o dia com uma tela vazia. Se não consigo fazer tudo certinho, é porque não estou pronto para tentar. Junto-me aos banqueiros, advogados e arquitetos que passam o tempo no trânsito culpando-se por não ter atingido os objetivos que consideravam obrigatórios. Por baixo desse terno, eu não passo de um fingido incompetente. As acusações mentais não são simplesmente autoavaliações. São setas de um inimigo que ataca a nossa vida e a nossa busca de Deus. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, Efésios 6:12. O inimigo ataca nossos pontos fracos, justamente aqueles que poderiam trazer maior glória para Deus à nossa vida. E somos enganados.
O inimigo, afinal de contas, tem a intenção de destruir tudo o que é bom. Quando aceitamos que mentiras vergonhosas falem mais alto do que aquilo que realmente somos, perdemos uma oportunidade de encontrar Deus. Quando damos ouvidos às mentiras de Satanás e as aceitamos, Deus continua a nos chamar. Envolva-me na área em que você se sente envergonhado ou inferior. Eu soprarei minha verdade sobre os seus pensamentos obscuros. Quando ouvimos a cacofonia de vozes acusadoras dentro de nós, não somos obrigados a render-se a elas. Podemos atacá-las falando a verdade, porque nossa luta não é contra sangue e carne. Reconhecemos que Deus nos fez para combater nossos pensamentos mentirosos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Nos lugares ocultos, podemos ver como a palavra de Deus é uma arma poderosa e não um bordado bonitinho em um quadro na parede ou conselhos gerais para uma vida boa. Ela atinge nosso interior até os pensamentos e as intenções mais profundas e nos expõe ao Deus que nos criou para lutar ao seu lado contra as mentiras interiores. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. E como lutar contra as vozes acusadoras? Anote seus pensamentos derrotistas, aqueles com os quais você costuma concordar. Pensamentos como nunca vou mudar, ao ver as partes de você mesmo que estão há tanto tempo paradas e inflexíveis. Pensamentos como não vale a pena perder tempo comigo, após um momento de vulnerabilidade com um amigo. Pensamentos como essa vai ser outra daquelas derrotas monstruosas, ao lançar-se em algo novo. Se você permitir, pensamentos como esses controlarão suas emoções e ações. Trata-se de acusações e mentiras do inimigo. Se ao percebê-las surgindo sorrateiramente, você conseguir vê-las como realmente são, renuncie a cada uma delas com a verdade de Deus. Recuse-se a acreditar nelas. Encha a boca com vida, reconhecendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O poder está em falar a verdade. Ao invés de dizer para si mesmo, nunca vou mudar, renuncie à mentira de que o coração é eternamente inflexível. Arrependa-se por ter concordado com tais pensamentos que não combinam com a palavra de Deus. Apoie-se no poder de Deus de agir em você, ainda que seus medos digam o contrário. Quando você ora por si próprio, repita para Deus: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ao invés de pensar não vale a pena perder tempo comigo, renuncie à mentira de que você é imprestável e não merece ser amado. Arrependa-se por concordar com essa mentira e peça que Deus ouça o clamor de seu coração por um amigo que conheça a sua dor. Use as palavras do salmista. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Salmo 138:3. A palavra de Deus é uma ferramenta para lutar contra esse tipo de murmúrio tóxico. Ao invés de pensar, isso vai ser outra daquelas derrotas monstruosas, renuncie à mentira de que o pior está por vir. Arrependa-se por desprezar a esperança de Jesus em sua vida e por concordar com expectativas desesperançosas. Peça que Deus desperte sua vida de oração e lhe mostre novamente como Ele o ouve. Use as palavras do salmista. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Salmos 3, 2, 3 e 4.
Na palavra temos ajuda, especialmente com as mentiras que tantos de nós aceitamos como parte da vida. Com frequência, encontramos a ajuda de que precisamos nos Salmos, que às vezes são chamados de livros de oração da Bíblia. O livro de Salmos inclui orações que se aplicam à extensão da experiência humana, desde orações de ações de graça a orações de lamentações e confissões. Deus nos dá essas orações não apenas para nos ajudar a expressar nossos pensamentos e emoções, mas também para nos permitir ouvir sua verdade acima do ruído do mundo. O pastor e escritor Tim Keller disse a respeito dos Salmos: não devemos apenas lê-los, devemos mergulhar neles a fim de que moldem a maneira como nos relacionamos com Deus. Os Salmos são a maneira divinamente ordenada para aprendermos a devoção ao nosso Deus. Os Salmos demonstram ser possível trazer Deus até nós, com todas as nossas emoções, e confiar que Ele é poderoso para nos transformar. Quando me sinto incapaz, desesperada e sozinha, oro. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Salmos 119, 25. Quando cometo algum erro muito grande, oro. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmos 51, 7. Quando me sinto ansiosa, oro. No dia em que eu clamei, tu acudistes e alentaste a força da minha alma. Salmos 138, 3. E quando me sinto desprezada e despercebida, oro. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Salmos 17, 8. Oro quando me sinto indefesa e só. Escolho com minhas palavras desnudar-me perante Deus ao invés de ficar distante e autoflagelar-me por ter errado o alvo. Minhas emoções, aquelas que uma agenda cheia de uma vida aparentemente produtiva me ajudariam a evitar, são um caminho para conversar com Deus. Os lugares ocultos do meu coração são expostos e o Senhor me responde. Quando permitimos que os salmos ou qualquer verdade bíblica penetrem nos espaços em brancos da nossa vida e da nossa mente, vencemos uma das batalhas mais significativas que existem. Aprendemos a inclinar-nos a Deus para vencer. Assim como aconteceu com minha filha, nossa mente frequentemente se enche de miríades de pensamentos aleatórios e sobra pouco espaço para perceber os pensamentos de Deus. Quando aquelas palavras passam do estágio de entrar por um ouvido e sair pelo outro, quando as deixamos penetrar em nós, lendo, memorizando, repetindo, cantando e orando-as, descobrimos que nosso espaço livre se expande. Os salmos foram criados para que fossem orados, recitados e cantados, escreveu Keller, para ações e não para mera leitura. Passa a ser menos difícil esvaziar nossa mente do ruído e perceber que os espaços em branco não são momentos vazios do dia ou partes desocupadas da nossa mente. São plenos de significado e se expandem. Ao amanhecer, ao meio-dia, à noite e em uma dezena de momentos entre eles. A palavra de Deus é nossa aliada. Leia-a, repita-a, cante-a, para viver e florescer em Deus, em meio ao ruído e às vozes da nossa era. Precisamos nos envolver em sua palavra, não apenas uma vez por dia ou uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não podemos viver sem a palavra. Assim, nos inclinamos a Deus no oculto. Nós nos inclinamos a Ele no fim da tarde, ao ver o sol refletindo na poeira da mesinha de centro, repetindo sua palavra contra as mentiras que infestam o nosso dia. Nós nos inclinamos a Ele no sábado livre, pedindo que Deus fale em meio ao vazio e nos relembre que nele não há vazio. A palavra de Deus é poderosa contra nosso tráfego interno. Ela é capaz de penetrar em nossa alma até nas partes que escondemos de nós mesmos. Ela atinge nosso espírito com o Espírito Santo, soprando vida ao entrar ali. Ela substitui os ruídos internos da vida, as críticas, as comparações, o que deveria ter sido, pela verdade daquilo que Deus vê, pensa e sente.
E esse som é maravilhoso. É o início da noite e as crianças estão na cama. Ouço o tic-tac do relógio que passara despercebido até então. Posso ouvir a quietude. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Ao mesmo tempo, porém, recebo um convite. Permita-se ouvir a minha voz. Expresse suas emoções pelos salmos. Sente-se comigo em silêncio. Esqueça as vozes e os ruídos. Não escrevo em meu blog sobre essa troca. Não tiro uma foto. Só Deus e eu sabemos os detalhes de nossas conversas. E 1 hora depois, a única evidência de que foi um tempo bem empregado está dentro de mim. Meu coração cresceu. O Senhor amou minha companhia não planejada. Ele respondeu. Ele amou a oportunidade de maravilhar-se com a perfeição de sua obra em mim. É hora de dormir e não fiz nada produtivo. Estou de mãos vazias. Foi uma noite incrivelmente bem-sucedida.